Bom dia a todos, que o Mestre Jesus esteja conosco em mais um momento de reflexão sobre os teus ensinamentos evangélicos, onde podemos colocar em prática o fortalecimento da fé, da esperança e de todos os teus ensinamentos de amor, em todas as direções, em todos os sentidos. No livro Primícias do Reino, no capítulo que fala sobre esperanças, nós podemos extrair algumas reflexões importantes para que a gente possa aplicar atualmente, no momento em que estamos vivendo. E em um dos momentos do capítulo, Jesus nos fala assim: Felizes vós que pudestes amanhar o solo dos espíritos. Ele, nesse instante, fala sobre o bem-estar vivido pelos seus apóstolos na prática do bem, quando eles saíram a evangelizar, quando eles saíram para espalhar a palavra de Deus. E nesse instante eles vivenciaram uma felicidade extrema, nunca antes vivida e sentida. E quando eles nos diz, felizes vós que pudestes amanhar o solo dos espíritos, ele nos quer dizer nesse instante que assim vivem os bons espíritos, com esse sentimento de bem-estar, com esse sentimento de tarefa realizada, com esse sentimento de bom ânimo e de amor para com o próximo. E nós podemos vivenciar esses instantes a todo momento, principalmente no momento em que estamos vivendo. Podemos fazer isso com o próximo, ajudando da forma que podemos, através de uma palavra de incentivo, através de uma palavra de esperança, através da doação de materiais, de alimento, nos colocando para doar também financeiramente aquele que a gente sabe que está passando por condições difíceis. A gente pode ajudar através de oração, porque o poder da oração é imensurável. O homem sempre tem formas de ajudar. Muitas vezes o que entrava esse processo é o egoísmo, de se prender nas suas dificuldades, nas suas amarras, nas suas emoções. Mas se o homem consegue olhar adiante, se ele consegue tirar o olhar de si para olhar para frente, ele sempre vai poder ajudar aquele que precisa, aquele que passa por necessidades de toda a espécie. Muitas vezes não é nem do quesito material que o ser, que a alma precisa de acolhimento. Ela precisa apenas de um acolhimento, um abraço fraterno. Nesse momento a gente não pode nem abraçar fisicamente, mas o que eu me refiro é aquele abraço em que a outra pessoa se sente envolvida nas melhores vibrações de atenção, de carinho, de dividir o peso das suas angústias, das suas aflições com o outro. Então, sim, nós podemos vivenciar esse amanhar o solo dos espíritos, essa semente do que seria o bem-estar e a felicidade vivenciada pelos bons espíritos quando a gente se coloca, para ajudar o outro. E nessas reflexões, Jesus ainda diz: Ditosos sois vós por oferecerdes condição à verdade. O que é que ele quer dizer quando nos fala sobre isso? Nós temos acesso à verdade, que é a verdade divina. A doutrina espírita é esclarecedora, é ciência, é iluminativa, é filosófica, é religiosa. Ela nos dá tudo o que nós precisamos para nos fortalecer e espalhar o conhecimento e o amor para o mundo. Então nós somos ditosos porque temos condição de ter acesso à verdade, de conhecer a verdade dos ensinamentos evangélicos, daquele que nos ensina o crescimento próprio e aquele que nos ensina a auxiliar no crescimento aquele que está próximo de mim.
que pode estar dentro de um lar, que pode estar no ambiente de trabalho, que pode estar na rua, a qualquer momento, a qualquer instante, passar por mim. Então eu posso ser útil, né, de alguma forma. Eu posso espalhar o Evangelho de Jesus pelo mundo. Depende de mim, depende do que eu cultivo em minha alma, de bem-estar, de esperança e de amor para com o próximo. Ele nos diz também: bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o despertar de uma nova era. Nós estamos vendo um mundo em transição. Nós estamos vendo um novo amanhecer. Muitas pessoas estão aflitas com isso, muitas pessoas não compreendem o que está acontecendo, mas nós sim. E se nós temos esse acesso à informação, se nós temos esse conhecimento, nós temos o dever de não nos desesperarmos, mas sim espalharmos a esperança, a boa palavra, o evangelho de amor em todos os cantos, para todas as pessoas. Palavras de esperança, palavras de fé, que acalmam as aflições, que tiram o ser da dor e do desespero. Sim, existe um bem-estar, existe uma felicidade que a gente não consegue nominar quando a gente trabalha como um verdadeiro cristão, espalhando o Evangelho de Jesus pelo mundo. Nas reflexões no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo que também nos fala sobre os cristãos no mundo, ele nos diz: a doença, a necessidade material e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação. O que será que ele quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer que sim, nós podemos ter a saúde do corpo fragilizada. O que nós não podemos ter é a saúde do espírito fragilizada. E nós podemos tirar proveito se nós estivermos conscientes do que somos, para que viemos, por que vivemos. Podemos tirar aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Mas se nós nos deixarmos abater pelo desespero, que nada mais é do que falta da fé fortalecida, falta da fé raciocinada, aí sim nós podemos sucumbir nesta tarefa. Precisamos ter consciência de que todos os obstáculos que ainda abate a humanidade é por necessidade, é para crescimento da alma, é porque a alma ainda precisa aprender um pouco mais sobre alguns ensinamentos que se perdeu durante séculos, durante milênios. E aí a necessidade material, a doença, são esses aprendizados que vão proporcionar ao ser adquirir todas essas virtudes ainda não conquistadas. Então, para que o desespero? E por que não substituir o desespero pela esperança, pela fé de que a morte não existe? Nós sabemos disso. Por que não substituir pela fé raciocinada que a doutrina nos proporciona? Que este é um mundo de passagem e que a única verdade que nós temos é que um dia, não sabemos qual, todos retornaremos para a pátria espiritual. A verdade não é que todos nós morreremos, porque existe um folclore, né, atrás da morte. Quando a gente diz morreu, ainda é sinônimo de acabou para muita gente, e nada acabou. Nós já sabemos que tudo continua. O aprendizado continua, a vida continua, porque nós somos seres eternos. Nós não somos esses seres de carne, nós somos espíritos que momentaneamente usamos um corpo de carne, que tem um tempo e um prazo de validade.
mas que é tão importante para crescermos, para evoluirmos, que precisamos cuidar muito bem dele. Mas não sabemos quando vamos nos despojar deste corpo físico, desta escola. E precisamos estar cientes de que nós não somos carne, nós somos espírito. Talvez essa reflexão nos fortaleça, nos traga mais esperança, nos ilumine um pouco mais a consciência de que não precisamos ter medo, não precisamos vacilar, nós não estamos sozinhos. Benfeitores e amigos espirituais estão conosco todo o tempo, nos intuindo, nos trazendo pensamentos positivos de renovação. Muitas vezes, nós aqui estamos sem condições de os perceber e de receber o seu auxílio fraterno. Então, vamos praticar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre os bons espíritas, que logo no seu primeiro parágrafo nos coloca o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecedora aos que duvidam ou aos que vacilam. Que nós possamos, meus amigos, nos fortalecer nesse período difícil pelo qual todos nós estamos vivenciando. Muitas vezes tendo a oportunidade de conviver de maneira mais próxima e mais intensa com seres ainda difíceis, que nos desafiam. Mas se nós entendermos a verdade da pacificação, se nós entendermos verdadeiramente a necessidade de aprendizado através da convivência, se nós realmente colocarmos em prática o sentido e a vivência do Evangelho, nós podemos extrair e sair mais evoluído de toda essa condição em que nós nos encontramos. Que Deus esteja conosco, que Ele esteja presente a cada dia, em cada instante, que possamos convidá-lo para estar conosco ao nosso lar, não como forma de desespero, mas como forma de nos trazer tranquilidade e pacificação. Que em todo instante que nós estivermos vivenciando dentro do nosso lar, nas atividades que realizamos dentro de casa, ou naqueles que têm a necessidade de sair ainda ao trabalho, que Jesus esteja conosco, caminhando ao nosso lado, porque nós estamos permitindo essa condição de aproximação com Ele. E que não demos espaço ao medo, às aflições, ao desespero, porque nada vai nos acontecer se não for da vontade do nosso Pai. E se for da vontade do nosso Pai que passemos por alguma provação, que tenhamos resignação e fé, não medo e receio do porvir. Que possamos ser verdadeiros cristãos e esperança num futuro de crescimento, de despertar de consciência e de fé e de paz. Que o Mestre Jesus nos envolva em mais uma manhã, em mais uma tarde, em mais uma noite de paz, de alegrias, de realizações. Fiquem todos com Deus, meus amigos.